Estamos no ano 431. O Ocidente latino é invadido, o Império Romano é colocado em causa. Por sua vez, o Oriente Cristão, nesse mesmo ano, tem grossas controvérsias cristológicas. Por um lado, a escola de Alexandria, por outro lado, a escola de Antioquia. Se as duas naturezas de Cristo se fundem na mesma pessoa, ou o modo como a natureza divina e a natureza humana de Cristo subsistem sem se confundir. No meio de todas essas controvérsias, temos aquele que seria o sucessor de Nestório, Próclo, ao qual dedicaremos um episódio. O que é que ele fez? Faz uma homilia na presença de Nestório e proclama a Virgem Maria como a Theotokos, a geradora de Deus. Muito mais preocupado com a integridade da pessoa de Cristo, Nestório preocupa-se com a relação da Virgem Maria com as duas naturezas. Dizer geradora de Deus, que é um título anterior, como já vimos na mais antiga oração mariana, Nestório não aceita. Começa então o primeiro concílio ecuménico da história da Igreja. Éfeso, conhecida pelo grande templo da deusa mãe, seria Artemis, seria Diana, não nos interessa, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, portanto, Artemis acaba por ser de uma forma, Éfeso acaba por ser de uma forma extraordinária, um palco de uma grande etapa do desenvolvimento mariano que nos iria influenciar por todos os séculos. Erroneamente, alguns autores pouco informados dizem que a partir de Éfeso começa Maria num único culto cristão. Tal não é verdade. A partir de Éfeso dá-se uma grande universalização, dado que é um concílio ecuménico e decisões para toda a Igreja cristã, uma universalização do lugar particular que Maria ocupa num único culto cristão. Assim sendo, melhor ainda é ouvirmos diretamente aquela que era a defesa de São Cirílio de Alexandria, participante do concílio, acerca da Mãe de Deus. Não dizemos que a natureza do Verbo, por transformação, foi tornada carne, nem que tenha sido transformada num homem composto de alma e corpo, mas professamos que o Verbo, tendo unido a si hipostaticamente uma carne informada da alma racional de uma maneira inefável e incompreensível, se fez homem e foi declarado Filho do Homem, não por uma pura vontade ou beneplácito, nem por assunção de uma pessoa. E dizemos que são diversas as naturezas, ainda que conjuntamente numa única verdadeira unidade, mas que ambas constituem um só Cristo, um só Filho, não no seio que tivesse tirado a diversidade das naturezas em força da união, mas no sentido que a divindade e a humanidade, através da sua indescritível verdade, constituem o único Senhor e Filho Jesus Cristo. Assim, se pode afirmar que, mesmo subsistindo antes dos séculos e tendo sido gerado do Pai, ele foi também gerado segundo a carne de uma mulher. Mas isso não significa que a sua natureza divina tenha tido início na Santa Virgem, nem que esta natureza tenha tido necessidade de um segundo nascimento depois daquela do Pai. Seria, de facto, sem motivo e inútil dizer que aquele que existe antes de todos os séculos e é coeterno ao Pai, tenha necessidade de uma segunda geração para existir. Mas
para nós e para a nossa salvação assumiu a natureza humana na unidade da pessoa e nasceu de uma mulher. Por isto se diz que nasceu segundo a carne. Por isto, não devemos pensar que antes seja gerado da Virgem Santa um homem qualquer e que depois seja entrado dentro dele o Verbo, mas que foram uma só realidade no seio da mãe e que foi, segundo a carne, nascido aceitando o nascimento da própria carne. E estas foram as palavras de São Cirílio no Concílio de Éfeso.